Olá, eu sou a professora Andréa Vieira de Mendonça e estou com vocês na disciplina de Educação Inclusiva. Nós estamos aqui hoje tendo o prazer de receber na Unicristos para uma entrevista o professor Dr. Jefferson Falcão Sales, que vai conversar um pouquinho conosco sobre o transtorno do espectro autista. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite da professora Andréia, né, e também à Unicristo por essa oportunidade de socializar um pouco sobre a minha experiência e meu desenvolvimento acadêmico com relação ao transtorno do espectro do autismo. Me chamo Jefferson Falcão Sales, eu tenho graduação em Filosofia e em Pedagogia. Atualmente estou cursando Psicologia também. Fiz mestrado em Educação e doutorado também em Educação na Universidade Federal do Ceará, cuja minha tese trabalha sobre autistas na universidade. E tenho duas filhas no espectro do autismo, uma no nível 1 e a outra no nível 3. Professor Jefferson, inclusive eu quero já adiantar aqui que o livro que você citou agora vai estar disponível para os alunos, para consulta, para estudo, e é super interessante que vocês acessem esse conteúdo, que o professor vai falar aqui um pouquinho sobre isso, mas para vocês se aprofundarem nessa temática, né? Sim, o livro está disponível, né? Eu já disponibilizei. É um livro que vai abordar sobre a questão da avaliação da aprendizagem das pessoas com autismo na universidade, um estudo de casos feito na Universidade Federal do Ceará, né? Lá vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco o universo do autismo no ensino superior. Então é muito importante a gente começar falando, talvez, sobre o que é exatamente, como definir hoje o transtorno do espectro autismo, professor. Você pode Sim. falar um pouquinho para a gente sobre isso? É muito bom a gente retomar essas discussões, né? Mas o autismo hoje ele tem uma discussão já muito bem amplificada, né? Na mídia, nas redes sociais, inclusive até no meio acadêmico. Até pouco tempo atrás, uns 10 anos, era a desmistificar o autismo era algo muito desafiante. Foi a época que as minhas filhas nasceram, né? Hoje elas têm 13 anos. E o autismo era difícil até de ser compreendido por vários profissionais da saúde, né? Então é muito importante ter esse esclarecimento, né, sobre o que é o autismo. O autismo ele se configura como uma síndrome, né, que tem como características uma perspectiva da perda da interação, déficit de socialização, né? E existem pessoas que têm dificuldade nesse universo de compreender socialmente o outro. Essa é a deficiência que o autismo traz claramente para as pessoas que são acometidas dessa síndrome. Então, ele é um espectro, né? E o espectro, é como você pode dizer, ele tem uma amplitude de níveis. Então, hoje, pelo DCM, se coloca nível 1, né? Que é um comprometimento um pouco mais ameno com relação à autonomia, né? Mas existe o comprometimento social. O nível 2, que é um agravante maior, que é o nível social fica um pouco mais agravado e com algumas caracterizações de rotina muito asseverado. E o nível 3 se caracteriza com uma dependência muito grande de quem cuida, porque nas perspectivas das atividades diárias, né? E também na socialização e a rotina muito fechada. Então, já definir o autismo é muito simples, mas o interessante mesmo é você conviver e conhecer um pouco na prática a dimensão de uma pessoa com TEA. Professor, qual a maior dificuldade em relação a, você falou do diagnóstico, como caracterizar, mas assim, das famílias ainda hoje, em relação a esse diagnóstico, qual seria a maior dificuldade? Hoje, todo o processo de conhecimento de algum tipo de patologia, algum tipo de dificuldade, vamos dizer assim, de deficiência, existe um luto, que é natural, né, da família, mas a junção com os aspectos sociais assevera mais essa situação. Então, o que, que eu vejo hoje como grande desafio do autismo? O acesso às pessoas, às famílias, aos pais, a terem um atendimento médico, terapêutico aos seus filhos, né? Com qualidade, né? Então, você tem
ainda uma dimensão muito empobrecida, precária do sistema público com relação ao transtorno do espectro do autismo e à saúde mental em geral, né? Então, é necessário muito ainda um investimento maior nesse sentido. As consultas são caras, os profissionais da saúde são escassos e a maioria não atende pelo serviço público. E aí a gente entra, então, assim, na questão da escola, né, da primeira infância, da educação básica, trazendo essa dificuldade já inicial num diagnóstico precoce, apesar da legislação garantir tanto esse diagnóstico quanto esse tratamento. Uhum. E na parte da educação, né, trazendo para as escolas, como foi a sua experiência, tanto quanto o pai, que você acompanhou esse processo, elas já passaram, né, pelos anos iniciais, qual a maior dificuldade que você encontrou? Hoje, se fala muito de inclusão, né? Inclusão educacional, você está dando disciplina de educação inclusiva, né? E aí existe uma grande sensibilização com o universo das pessoas com deficiência, mas ainda é a questão da formação. É uma formação que tem que passar por todas as dimensões organizacionais da escola. O diretor, aquela pessoa que está na zeladoria, né? Então, ter uma pessoa com autismo dentro de uma escola, ela vai exigir todo um processo de sensibilização e competência profissional para isso. Então, não só do professor, que está na sala de aula, que é aquele que mentor da perspectiva da aprendizagem, mas de todos que estão envolvidos na escola, porque a pessoa com autismo ela vai usar o espaço escolar total, o aluno convencional, o aluno que é neurotípico, né? Então, o que eu percebo hoje ainda é a questão da formação. Formação, especialmente também no caso, a formação inicial, como a gente tem aqui no curso de pedagogia, mas lembrando que ela precisa vir associada a uma formação continuada depois, né? Isso. E uma formação humanizada também, no sentido do acolhimento à pessoa, né? Não só a formação técnica, com os teóricos da pedagogia, com Vygotsky, a perspectiva do socio-interacionismo, não com a formação só na perspectiva da compreensão do que é o transtorno, né? Na formação com relação à aplicação de técnicas pedagógicas específicas, mas o acolhimento à criança, à sua dimensão e à sua família, né? Então é necessário que haja essa sensibilização inicial para que isso aconteça. A partir do momento que você se aproxima de uma família com transtorno do espectro do autismo, você vai se aproximar de um contexto que você precisa conhecer. E eu acho que é importante a gente reforçar que, apesar de a gente estar falando do transtorno do espectro do autismo, cada família, cada criança, né? Você, no caso, tem duas filhas, cada Sim. uma é extremamente diferente da outra, Sim. né? Então é importante a gente Falar um pouco das minhas reforçar filhas, que elas isso. são gêmeas, né? Da mesma placenta, univitelinas, e uma tem o transtorno do espectro do autismo diagnosticado agora mesmo esse ano faz um mês que ela recebeu o diagnóstico. As duas têm 13 anos e a outra recebeu o diagnóstico 1 ano e meio, que eu percebi, né? 1 ano e meio, sendo que Marília sempre tinha traços também. Mariana já era um pouco mais, por o nível dela ser um pouco mais asseverado, né? O nível 3, você percebe mais claramente desde o início, né? Então, Mariana ela é não verbal, tá? E Marília não, Marília ela tem a linguagem muito desenvolvida, tem uma caracterização de síndrome de Asperger, né? Então, no caso, Marília na escola, né, Sim, ela passou sem nenhum tipo de dificuldade relacionada ao transtorno até agora? passou também dificuldades, com certeza. Porque o nível 1, como vocês vão estudar e aprofundar mais, ele se caracteriza muito pelo déficit de socialização, a dificuldade de habilidades sociais, tá? E aí foi daí que a gente ficou com a orelhinha em pé, né, e fez a pergunta sobre a questão do diagnóstico dela. E Mariana, por ela não conseguir fazer a comunicação verbal e também a questão do contato visual, ficou bem claro que ela tinha autismo muito cedo. E vale ressaltar que eu percebi com 1 ano e meio,
mas a pediatra que acompanhava ela na época, ela não, ela não levou em consideração a minha dúvida, sabe? Então, existem profissionais que realmente não conheciam sobre o autismo. Então, é muito importante um momento como esse, para que vocês se motivem a se aproximar mais e a conhecer mais sobre o autismo. É porque com a educação inclusiva, né, já a gente vivencia esse processo nas salas de aula e a gente sabe que todos os profissionais que estão envolvidos, como você bem falou, inclusive na escola, não apenas os professores, mas toda a comunidade tem que estar a par, tem que conhecer Isso. sobre isso e, mais do que, sobretudo, ter acessibilidade tanto para a criança, né, para o adolescente com um transtorno, como também para os seus familiares, né? Que esse acolhimento ele é fundamental no processo Sim. escolar e no processo da inclusão social, que é o que a gente prevê dentro da legislação e com a educação inclusiva. E em relação à educação superior, hoje nós temos muitas pessoas, né, que estão com diagnósticos, às vezes um diagnóstico tardio, como o que teve a sua Isso, filha, isso. mas que até na universidade estão tendo esse diagnóstico, nesse processo. Então, a gente hoje sabe pelas estatísticas que tem muitas pessoas com transtorno do espectro autismo na universidade. Então, assim, quais seriam os maiores desafios em relação a esse processo de formação universitária para a pessoa com autismo? Eu queria iniciar essa sua resposta, a sua pergunta, falando da importância da inclusão, né? Então, a inclusão, desde a educação infantil até o ensino superior. É muito importante que a gente deixar claro que o processo de inclusão, ele é, de certa forma, ele pode ser até mais benéfico às pessoas que são tidas neurotípicas ou tidas como não, que não têm deficiência, porque elas vão conviver com a diversidade desde a escola, né? Eu lembro que na minha escola eu não tive nenhum colega com deficiência. E eu só tive um colega negro, sabe? Então isso me marcou muito quando eu comecei a estudar sobre essas questões e a me questionar também com relação à formação do povo brasileiro, sabe? Então, isso é um dado muito importante, a gente tem que analisar isso. Quantas pessoas conviveram comigo que tiveram autismo? Quantas pessoas indígenas estiveram na minha sala de aula? Eu tive a oportunidade de ensinar quatro alunos, tive 4 alunos índios, tá? Quantas pessoas negras estiveram na minha sala? Então, a pluralidade, a diversidade cultural, a neurodiversidade, ela é muito importante em todos os aspectos sociais, políticos para um país e para a formação do indivíduo. Então, a inclusão talvez seja mais importante para a pessoa que não tem deficiência do que para mesmo aquela que tem deficiência. E aí a universidade hoje, que é a universidade, não está dizendo, é universal, né? É universidade, é para todos. E aí nós temos uma lei de cotas que ultrapassou os limites às 4 paredes da universidade, né? Tido como um ambiente de alta produção científica, como tido um aspecto extremamente positivista de ciência. E hoje nós temos alunos com deficiência visual, temos alunos com deficiência auditiva, temos alunos com autismo, temos alunos com mobilidade reduzida, né? Cadeirantes. Isso é uma conquista sem precedentes para a sociedade brasileira, sabe? E eu me sinto tão realizado por eu ter feito esse trabalho e eu ter dado voz e vez a pessoas que estão na universidade que têm autismo, né? E aí se mostra hoje que os alunos com deficiência têm alta produtividade, tão quanto os alunos tidos como não deficientes, né, neurotípicos, que é o termo mais correto. E o maior desafio é justamente os processos de acessibilidade, né, que precisam ser colocados, tanto a acessibilidade atitudinal, que é aquela do recebimento, do acolhimento, das construções pedagógicas para aquele, vamos dizer assim, para aquele público diversificado, e também adaptações arquitetônicas, né? Um ambiente como esse aqui, desse estúdio, para uma pessoa com autismo, é
um disparador para uma crise, para muitos deles. Essa fotofobia que eles têm, que desenvolve a iluminação excessiva, mesmo com esse abafamento de som, traz uma espécie de sensação de não liberdade, né? Então, o ambiente arquitetônico tem que ser adaptado à iluminação, o sistema eu fiz um trabalho no RU, sabe, com o restaurante universitário, e aquele barulho excessivo na hora de fazer do almoço, eles não suportariam ficar, a maioria não vai. Então, dar voz a eles para que as adaptações aconteçam, né? E, com relação às questões pedagógicas, construir um plano de ensino, vamos dizer assim, curricular, diferenciado para eles, né? Que traga, dentro desse universo das disciplinas, que possam criar blocos, né? Blocos disciplinares que se complementem, para que eles façam disciplinas que não sejam excessivas, 5, 6, 7, façam em blocos que sejam interdisciplinares, para aproveitar as notas e o professor os professores se organizarem entre si para criar justamente, vamos dizer assim, notas com similitudes, né? Planejamentos interdisciplinares entre professores, compreender o sistema de crises que eles vão ter sempre, né? Ter momentos de excesso de atividade gera uma possibilidade de crise, né? Meltdown, eles vão ter um processo depressivo, vão se desmotivar, isso faz parte do quadro. E também, de repente, eles se transformam num militante da causa, né? Como tem muitos que estão agora. Lá na Federal tem vários que são militantes agora da causa, são proporcionadores, incentivadores da inclusão, né? Para que eles estão dentro da Secretaria de Acessibilidade, fazendo um trabalho também de apoio à inclusão, né? Trazendo a voz, trazendo o depoimento e também a experiência deles como forma de ajudar os outros a serem incluídos. Essa voz ela é muito importante nesse processo, porque as questões que você citou aqui, em relação à acessibilidade, principalmente, são questões que somente eles podem dizer como é melhor para eles, Exatamente. né? Assim, nada para nós sem nós, nada mais do que a gente tem que ouvir para poder entender. Nesse processo de formação, então, assim, extremamente importante a gente ter esse conhecimento, como você colocou no início, não só um conhecimento técnico, mas, sobretudo, um conhecimento a partir das vivências dessas pessoas, para que a gente possa realmente compreender como tem que ser feito. Então, assim, não dá para a gente querer fazer do jeito que a gente acha que deve ser. Isso. Né? E isso não é por caritarismo ou por benesse, não, sabe? Porque tem pessoas que pensam que é uma benesse. Ou então é capricho, a pessoa, essa luz me faz mal, né? É porque eles têm direito. É direito deles. Direito adquirido pela lei brasileira de inclusão. Pela lei de defesa da pessoa com autismo. Então, é diferentemente de uma ideia de capricho. É o direito da lei de cotas. Então, eu entro aqui no universo da lei. A legislação é muito importante, porque ela te fortalece naquilo que você se sente, vamos dizer assim, enfraquecido ou não visto. Então, eu tenho que citar a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma vitória muito grande nesse país. Eu tenho que citar a Lei de Defesa da Pessoa com Autismo. Eu não tenho como deixar de falar da Lei de Cotas. Então, são vitórias inigualáveis, inesquecíveis, que precisam ser valorizadas e reconhecidas no nosso país. E a gente, para mantê-las, né, a gente tem que lembrar que foi um percurso e uma luta de pessoas como você, que eu sei da sua história, da sua trajetória, em relação ao papel de família, Isso. mas também de profissional. Então, assim, é muito importante que a gente faça essa reflexão a partir dessas falas que você está trazendo, porque é a partir desse conhecimento que a gente vai ter, se apropriar desse conhecimento, que a gente vai poder transformar a nossa vivência, a nossa prática pedagógica em uma prática realmente inclusiva, porque muitas pessoas pensam que estão fazendo um processo inclusivo porque estão
abrindo as portas e trazendo uma pessoa com deficiência para a sua sala, quando a gente sabe que isso não é inclusão, né? Isso. Passa por muito mais, vai muito além, né? É. E essa é outra questão séria. Por quê? Porque a justificativa de não aceitarem as pessoas com deficiência na escola é justamente por isso. As escolas estão abertas à inclusão, mas não tá existindo inclusão. Então, vamos voltar para as escolas especiais, mas não é por aí que não está acontecendo a inclusão, porque não está tendo o investimento correto, não está tendo os direcionamentos para favorecimento do atendimento educacional especializado, do AEE, não está tendo favorecimento na formação do profissional para lidar com isso. Então, não é justificativa dizer que não está havendo exclusão, não está havendo inclusão, para você decidir retomar as escolas especiais e tirar as pessoas com deficiência da escola convencional. Não é justificativa. É preciso adentrar mais, aprofundar mais, investimento maior, formação de professores, mais ainda, valorização das leis que já foram alcançadas e fazer com que elas cada vez mais possam ser, vamos dizer assim, atualizadas pelo contexto do qual é necessário. Professor, uma coisa muito peculiar que eu queria reforçar aqui é que a sua pesquisa, a sua tese, ela foi feita com pessoas com autismo na universidade e na área de saúde, né? Também teve um aluno da área da saúde que fez parte da fisioterapia. Então, assim, é muito importante a gente ver que esse público, né, alvo da educação especial, as pessoas com autismo, elas estão em todos os lugares, em todos os Exatamente. espaços, como um direito garantido delas. Hoje nós temos alunos na medicina com autismo, que eu conheço, né? Que eu fiquei com uma amplitude de relação com eles. Tem na engenharia, tem na pedagogia. Então, tem no curso de ciências humanas, exatas e ciências médicas. Os autistas estão em todos os lugares, como todo e qualquer ser humano pode estar. Então, eles têm hiperfocos de estudo, eles gostam, quando eles determinam uma diretriz, eles vão com muita firmeza naqueles objetivos, mas também tem suas dificuldades, né? Como toda pessoa, todo ser humano tem, como ser humano. Então é necessário entender um pouco isso, né? Para não estigmatizar ele de uma pessoa deprimida, de uma pessoa desorganizada, de uma pessoa, vamos dizer assim, desarticulada socialmente, mas ele faz os esforços dele para se manter dentro daquele universo, né? Então, é muito importante conhecer os potenciais das pessoas com autismo na universidade, como todo em qualquer lugar, e compreender também os seus limites. Isso é importante para quem tem autismo e para quem não tem, né? Professor, para finalizar aqui, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão no curso de pedagogia, nessa disciplina de educação inclusiva. Você já falou bastante sobre isso, mas assim, sobre a valorização, né, do estudo e do conhecimento da pessoa, tanto da pessoa com espectro autismo, como também da pessoa público-alvo da educação especial, que é toda pessoa humana, na verdade, né? Mas assim, queria muito que você deixasse uma mensagem para instigar nossos alunos a esse conhecimento. Parabenizar primeiro a Unicristos, né, por essa iniciativa tão importante de trazer essa discussão especial sobre o transtorno do espectro do autismo na perspectiva da educação inclusiva. Agradecer a você o convite e lhe parabenizar por essa fantástica facilitação da entrevista que você fez e dizer para vocês que eu fico muito feliz de saber que o autismo hoje faz parte de discussões em diversos lugares, inclusive dentro do universo da pedagogia, não só dentro da disciplina de educação inclusiva, como em outras disciplinas já, né? Então, nos cursos de ciências humanas, psicologia, medicina. O que eu tenho para dizer para vocês é assim, que vocês, quando receberem uma criança com autismo e tiverem a oportunidade de recebê-la na sua sala de aula como professora, que você observe que por trás daquela criança existe uma família, existe uma história
e aquela família está depositando um pouco da esperança do crescimento do filho dela, dele ou dela, do pai e da mãe, no seu trabalho e em você. E que você possa se dedicar a isso e que possa trazer essa família um pouco mais para perto, para você ver que ela vai te ajudar muito, vai ser uma grande parceira e você vai ter uma grande significação na vida dessa criança e na vida dessa família. Então, vejam isso com carinho e nunca esqueçam, a inclusão, ela inicia quando a gente decide também se tornar uma pessoa inclusiva, né? Então, o profissional que quer ser inclusivo, mesmo que a escola não seja inclusiva, mesmo que a sociedade ainda não tenha como caminhar da forma que a gente deseja, e mesmo que a família seja um pouco problemática, também não deixe de perceber que o seu papel como professor inclusivo vai ajudar muito essa criança, esse aluno. Professor, eu quero muito lhe agradecer, assim, pela disponibilidade de estar conosco nesse momento, mas, sobretudo, pela a facilidade com que você traz à tona toda essa temática, que eu sei que a sua história de vida está ligada a isso, Uhum. e que foi um prazer imenso trazê-lo aqui, porque a gente tem a perspectiva do profissional capacitado que você é, do teórico que você é e da família, né, que Uhum. você constrói, né, nesse teor da perspectiva inclusiva, já que você foi agraciado com essas duas crianças com Uhum. transtorno, e eu sei da sua luta, da sua trajetória, então, assim, é muito importante a gente partilhar essas histórias e disseminar nas outras pessoas essa sementinha para que as pessoas que estão escutando, que estão nesse processo de formação, se decidam tornar um professor inclusive, como você muito bem Isso, colocou, né? exatamente. Porque é uma questão realmente De de escolha e escolha, né? Então, decisão. façam suas escolhas, escutem, conversem, estudem, leiam e olhem os lados, né? Olhem o lado das famílias, o lado da academia, o lado da prática e façam a escolha que tem que ser pelo processo inclusivo, vivenciado de forma responsável e a partir de todas essas construções que a gente está fazendo aqui nesse processo formativo. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Abraço para todos vocês, viu? Até logo.